Dizem que a vida é feita de histórias. Eu tenho certeza que você já ouviu esta frase por aí. Eu acredito firmemente nessa expressão, que a vida é feita de histórias. A história, ela sempre me cativou. A história como ciência, ela era uma das minhas disciplinas e até hoje, que estou fora dos bancos escolares, agora em outros bancos, né? Porque na vida a gente nunca para de estudar, não é verdade? Ou melhor, a gente nunca para de aprender. E nesses bancos aí que eu me encontro, nesses posicionamentos que eu estou hoje na minha vida, a história, ela sempre se fez presente. Por que que a história me cativava? A história como ciência, ela traz pra gente o grande aprendizado. Porque todos nós estamos vivendo a humanidade, partindo da humanidade, da consciência coletiva. A consciência coletiva hoje, a humanidade, ela está colhendo o que plantou lá no passado. E para a gente entender como foi essa plantação, a gente olha para a história. A gente olha para a história e percebe os caminhos que levaram a estarmos colhendo o que estamos hoje. E também ela traz o segundo aprendizado. A história traz para a gente essa percepção de que existe dois caminhos na vida. Quero continuar colhendo o que eu estou, continua a história. Quero parar com essa colheita e quero colher algo novo, preciso plantar algo diferente. Então a história traz isto pra gente, não é fantástico? Você já tinha pensado na história enquanto ciência por este olhar? Quer entender o presente, estude a história. Então, para vocês entenderem este momento que eu estou vivendo, eu vim aqui dividir com vocês a minha história. Onde tudo começou? Por que que eu caí de paraquedas neste universo, neste campo do desenvolvimento humano e trabalhando especificamente no empoderamento feminino, trabalhando com mulheres? Nestes 3 anos que eu estou debaixo deste guarda-chuva, deste universo feminino, já passaram pelas minhas mãos mais de 100 mulheres. De 100 mulheres que realizaram assim o seu empoderamento feminino, que conquistaram a sua autoestima, que conseguiram, através do passo a passo da ferramenta do projeto Movimento Mulheres em Movimento, que traz esta roupagem, que traz este direcionamento. Todas essas mulheres que passaram pelas minhas mãos, elas conseguiram realizar o seu resultado esperado, o seu sonho, e todas elas eram mães, donas de casas, empresárias, empreendedoras, enfim. Elas tinham as mais diversos níveis escolares, sociais, posição, enfim, e todas elas conseguiram. Então, se todas elas conseguiram, todas nós, não é verdade? Todas nós mulheres temos assim como desenvolver o nosso empoderamento feminino. E através da minha história, para vocês entenderem como eu cheguei aqui, eu vou iniciar onde começou a minha história com o empoderamento feminino. Pois bem, lá na década de 70, nascia uma menina. A menina tão desejada, a menina tão cuidada, tão esperada pelos seus pais. Eles foram os grandes responsáveis pelo meu empoderamento. Eles que começaram com a sementinha, que colocaram em mim esta energia. Como assim, Dani? Explica melhor. Bem, gente, empoderamento, ele é uma energia, não é verdade? Empoderamento não dá pra gente comprar. Empoderamento não dá pra gente emprestar, não é verdade? A gente não encontra empoderamento andando por aí sozinho. Agora, todas nós, mulheres, temos essa energia dentro de nós. Ó, cá entre nós, todas mulheres e todos homens. Só que pela história da humanidade, os homens por si só
não tinham e não têm até hoje algumas crenças limitantes que nós mulheres, pela história do nosso gênero, foi se acarretando e chegando no nível e no momento em que nós estamos vivendo. Em pleno século XXI, ainda precisamos, resgatar, desenvolver este nosso empoderamento feminino. Pois bem, como eu estava relatando, essa menina teve uma boa sorte, essa menina teve este casal, estes pais tão maravilhosos. Eu digo que para mim, primeira experiência com o coaching foi lá na década de 70 com meu pai e a minha mãe. O meu pai e a minha mãe, eles estudaram pouco. Eles não terminaram um curso universitário, enfim. Mas eles tinham uma sabedoria, uma bagagem de vida que nenhum curso superior traz. Isso eu tenho certeza, pela experiência que eu tive. E desde pequenininha, eles colocaram em mim este entendimento. Eles foram formando a minha mentalidade e limpando essas lentes que eu pudesse, lá pequenininha, começar a enxergar o mundo. Imagina uma criança sem crenças limitantes, uma criança ouvindo que ela é capaz, sim, se ela desejar, ela é capaz, sim, se ela realizar as suas tarefas, fizer o seu trabalho e se empenhar, ter decisão, seguir em frente, sem se sentir menor do que ninguém e sem se sentir maior do que ninguém, respeitando todas as pessoas, contribuindo assim com o processo de evolução de todos e o seu processo de revolução humana. Claro que os meus pais na época não tinham todas essas palavras que eu falei para vocês. O discurso não era este. O discurso era o mais simples possível para uma criança entender, para uma menina poder assim acreditar em si e ali partir dessa crença da sua autoestima, poder assim estar trabalhando. E quando um problema chegasse, quando ela chegava e levava para os seus pais, o que ela só escutava era incentivos. O que ela só escutava era: confio em você, siga em frente. Olha só, quanta diferença. Você nascer e crescer sem crenças limitantes. Depois eu coloquei essas crenças limitantes em mim, que eu vou já chegar e desenvolver aí com vocês. Enfim, essa menina empoderada, conquistou, estudou, chegou na fase da adolescência. Imagine, na adolescência, nós sabemos, assim, dividindo aqui com vocês o conhecimento dos orientais. Os orientais colocam pra gente que a adolescência é o segundo nascimento, é o romper da casca. Porque na adolescência a gente vai começar a descobrir, a gente vai começar a utilizar mecanismos e começar a buscar novos horizontes que até na infância a gente não podia. Agora, quando a gente faz a lição de casa, quando a gente trabalha bem com os nossos filhos, na primeira e na segunda infância, a adolescência será muito mais tranquila. Eu sempre escutei esta frase, e vou estar aqui reafirmando com vocês. Quando uma criança é pequenininha, que a gente tem que trabalhar e colocar algum limite nela, a gente consegue com simples ajustes. Vamos pegar o exemplo de uma plantinha. Quando a gente tem uma mudinha de uma planta, a gente consegue tirar essa plantinha com 2 dedos. Não é verdade? Tiramos com 2 dedos e colocamos aonde a gente assim deseja. Agora, quando essa planta já cresceu, que já tem raízes, é fácil tirar ela do lugar? Não é fácil. Mas é possível? É possível. Vamos precisar de outros mecanismos que não é mais apenas um mecanismo de pinça dos meus 2 dedinhos. Vai exigir de mim muito mais trabalho. E assim se dá na adolescência. E a minha adolescência foi para lá de tranquila.
claro que, né, ampliou-se a consciência, saí daquele universo de proteção que tinha com os meus pais, aquele empoderamento começou-se assim a florir mais. E começou assim a essa menina a buscar outros mecanismos. E esses mecanismos foi o desenvolvimento da sua linguagem. Sempre fui muito boa de papo. Sempre tinha os argumentos certos. Como era uma menina, de uma certa forma, frágil, miudinha, minhãozinho, não tinha essa questão do corpo para ter como uma forma de me defender. Então, tive que buscar através da oralidade, através da linguagem. Essa daí já era uma das minhas ferramentas que traziam para mim ainda mais o aumento e o crescimento do meu empoderamento. E essa menina foi crescendo e aí começou a surgir o grande desejo de poder ensinar. Foi aí que eu decidi que eu iria ser professora. Iniciou-se assim a minha carreira profissional. Eu queria poder dividir este momento com as pessoas. E nessa questão de ensinar, tinha um outro implicador aí, que me levava cada vez mais a ter esse desejo do processo ensino-aprendizagem, de aprender como eu poderia estar ensinando. Era poder entender por que tinham as pessoas no meu universo ali, junto comigo, né, que tinham mais facilidades para aprendizagem, tinham pessoas que tinham mais dificuldades com a aprendizagem e tinham pessoas que aprendiam muito mais rápido. Só que no final todo mundo aprendia, mas cada um no seu tempo e cada um do seu jeito. E eu queria entender como que eu poderia estar auxiliando neste processo de ensino-aprendizagem. E comecei assim a buscar. Aí a minha busca começou através de descobrir onde é que a aprendizagem poderia estar, a fratura da aprendizagem. E um dos viés, um dos pilares que levam o ser humano a ter dificuldade de aprendizagem é baixa autoestima. E aí comecei a buscar as soluções para baixa autoestima. Por que uma pessoa não acredita em si? Por que essa energia pode influenciar assim na aprendizagem escolar e também em todos os campos da aprendizagem? Isso me intrigava muito. Iniciei então a minha primeira formação acadêmica, comecei na pedagogia, terminei a pedagogia e antes de terminar a pedagogia tem um grande detalhe aqui. Eu fiz o magistério com 17 anos, eu já estava na sala de aula. Com 17 anos eu já cuidava das crianças da educação infantil, porque a educação infantil não é ensino, é o cuidado, né? Então eu comecei a estar com as crianças, trocando fralda, cuidando da sua alimentação, desenvolvendo todo o processo necessário para a construção do vocabulário, da linguagem corporal, e tudo aquilo me fascinava, me fascina até hoje, né? E eu não entendia por quê. Mas aos 20 anos, 21 anos, eu fui ter a resposta. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. A gente não presta atenção nos sinais, a gente não presta atenção no movimento que a vida vai dando. Uns prestam e outros não. Uns estão no piloto automático e só sabem reclamar, e outros prestam atenção no que aquilo está acontecendo e começam a tirar proveito realmente, conseguem aproveitar cada oportunidade que apresenta, tanto na dificuldade quanto na facilidade. Pois bem, aos 21 anos de idade, eu fui mãe. Fui mãe pela primeira vez. Uma menina jovem, mas que tirou de letra os primeiros cuidados com o seu bebê. O desenvolvimento infantil, a troca de fralda, a amamentação, a introdução de alimentos, o sono. Eu tirei de letra tudo isso, sem precisar de ajuda. E sem precisar, eu digo de ajuda, uma interferência de alguém, porque se eu dissesse que eu não precisei de ajuda, eu estaria sendo muito ingrata, porque
quantas pessoas me ajudaram neste processo, porque aí eu estava ainda estudando, eu estava fazendo a graduação de pedagogia e com certeza eu precisei de muita ajuda. E quem de nós não precisa de ajuda, não é verdade? A gente sempre precisa de pessoas fundamentais na nossa vida. Pois bem, nessa trajetória eu ainda muito bem curiosa, né? Procurando e pesquisando essa busca desta aprendizagem de como compreender que se dá este processo. Na faculdade, aprofundando muito mais, aí eu iniciei então, neste momento, o contato com as mulheres não alfabetizadas. Foi uma experiência maravilhosa. Mulheres de 20, de 30, de 40, de 60, de 70 anos, que não conheciam ainda as letras, que não sabiam nem fazer o seu nome, e que elas tinham tanto poder, elas tinham tanta vontade, tanto potencial, mas não conseguiam sair do lugar. Porque a ampliação da consciência se dá pelo conhecimento. A gente não tem outra forma de ampliar a consciência sem ser pelo viés do conhecimento. E o conhecimento delas era limitado, porque elas não sabiam nem escrever o nome. Então essa experiência foi fundamental. Estão conseguindo me acompanhar nessa evolução que eu coloco da importância da gente prestar atenção nos sinais? Então aí eu tive acesso e a oportunidade. Eu ensinei elas a lerem e a escreverem, sim, mas eu aprendi muito. Neste processo eu aprendi muito. E essa minha bagagem, hoje eu sei o porquê que eu passei por aquele momento. E as oportunidades que eu tive trazendo isso para mim. Enfim, a experiência da educação de jovens e adultos foi maravilhosa. E aí, mais uma vez, eu me deparo com uma baixa autoestima. Jovens, mulheres, adultas, senhoras, com problema de autoestima por não estarem alfabetizadas. Então, a alfabetização aconteceu, mas a reconstrução de sua autoestima também estava ali, muito presente nessa experiência. Foi uma experiência inovadora. Como eu sou uma pessoa muito curiosa e uma pessoa que gosta, muito proativa, que quer sempre realizar os seus sonhos, desde menina eu dizia que eu ia ser professora, mas que eu ia ter a minha própria escola. E aí, realizei o meu desejo? Realizei. Consegui ter a minha escola. Durante 20 anos, eu estive como diretora pedagógica de uma instituição de ensino aqui na minha cidade, Criciúma, Santa Catarina. E essa escola não era mais uma escola. Era uma escola inovadora. Uma escola que tinha uma aprendizagem voltada no porquê que o ser humano não aprende. Como resgatar isto? Uma aprendizagem autêntica que conseguia fazer um trabalho com aqueles meninos que tinham dificuldades de aprendizagem e aqueles meninos que se sobressaíam. Porque dentro de uma sala de aula, lembra que eu falei aqui no início deste vídeo, a aprendizagem ela não se dá no mesmo nível, ela não se dá num tempo igual. Então, tinham aqueles que aprendiam mais rápido e que a escola tradicional também não dava conta, que a gente tinha que ser um educador terapeuta, um educador que tinha este olhar e esta escuta, para fazer um fazer pedagógico diferenciado, para que este menino e essa menina conseguissem assim superar essa dificuldade, que também é uma dificuldade. Aprender com facilidade é uma dificuldade. Eu prometo para vocês que outro dia eu faço um outro vídeo falando só sobre isso, mas vamos dar sequência na minha história. E essa escola foi de muito sucesso. E aí, lá por volta de 2010, durante 20 anos, né, eu percebi que tinha que ter, Daniela, profissional Daniela, tinha que ter mais propriedade ainda em relação ao autoconhecimento para poder proporcionar aos meus estudantes mais rapidez
na aprendizagem, mais qualidade na aprendizagem, e que eu pudesse trazer algo diferenciado para resolver o que é mais difícil numa instituição de ensino hoje, que é o conflito, que é a questão do bullying. E assim foi. Abriu aí então a janela, abriu aí então uma grande porta, nem a janela, abriu assim uma grande porta do mundo do coaching. Eu comecei a estudar o coaching, que já vinha no caminho da neurociência, da programação neurolinguística. Em 2010, abriu-se para mim a porta do coaching. E nem precisa dizer que eu fui mordida, né, pelo coaching. Ele me ganhou, foi paixão à primeira vista. E ali eu comecei a estudar ainda mais, com muita propriedade, este caminho do autoconhecimento. Autoconhecimento é um caminho que leva ao empoderamento. Queria trazer mais empoderamento para todos os envolvidos ali no processo ensino-aprendizagem. Gente, foi fantástico essa experiência, porque ele me trouxe a oportunidade de poder estar mais próximo dos meus colaboradores, de poder interferir de uma maneira muito mais humana e de trabalhar aquelas relações, porque nós aqui sabemos, e muitos que são aí empreendedores, que já tiveram seus negócios, vão concordar comigo com mais propriedade, que conflitos no trabalho é a coisa que mais tira, né, o rendimento da contribuição e da elaboração do fazer dos colaboradores de uma empresa. Enfim, isso foi fantástico. Os ganhos aumentaram, a aproximação nem se fala. Eu tinha uma equipe de 40 professores. Também consegui trazer para mais profundamente para dentro das salas de aula, onde desenvolvi um projeto dos conciliadores, porque tinha muita dificuldade de conflito entre as crianças, entre adolescentes, porque eles não conseguiam compreender. Criança ainda tem o ego muito inflado. E cá entre nós, muito adulto, né? Muito adulto ainda tem isso. Mas criança ainda está com o ego muito grande. Então o mundo gira em torno do umbiguinho dela. Então precisa ser trabalhado isso com muita propriedade. Lembra do início deste vídeo? Da importância de cuidar da infância? Pois bem, eu tinha que trazer isso com mais propriedade. Então, todos compraram essa causa, toda a equipe, todos os colaboradores, os pais também, que tive que trabalhar com os pais, e a gente desenvolveu esse projeto de conciliadores, para que uma criança, um adolescente de cada turma era eleito pelo grupo para ser o conciliador. E este conciliador era treinado através de ferramentas de coaching, para que essa criança ou esse adolescente conseguisse, né, esse estudante, vamos resumir aqui, esse estudante conseguisse interferir num conflito, demonstrando para ambas as partes que não existe, né, uma única verdade. Existe a minha verdade, existe a sua verdade. A gente tem aí, para a gente viver em comunhão, para a gente viver bem, construirmos a terceira verdade. Nossa, os ganhos foram enormes. Isto surtiu para mim, né, até um prêmio a nível nacional, como sendo uma das coaches que implementou algo, um projeto de inovação. Aí nós já estamos em 2017. Lembram? Vou relembrando vocês o que eu venho colocando, da importância da gente. Quem tem empoderamento sabe sentir os sinais. Quem tem empoderamento consegue controlar as suas energias. Quem tem empoderamento consegue ter equilíbrio para trabalhar assim o seu querer, o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. Porque se eu estou inteiro, eu consigo interferir no processo dos outros. Agora, quando eu fico só cuidando dos outros, eu não tenho empoderamento. Primeira dica, né, do empoderamento feminino. Enfim, dentro deste processo que eu estava, né, ali programando, trabalhando com essas crianças, eu comecei a sentir que os pais, eles já marcavam horário comigo.
foi tudo assim muito natural, sabe? Não teve assim algo imposto, algo que eu programei tanto. Não foi assim, não. As mães marcavam um horário comigo para conversar sobre alguma dificuldade do processo pedagógico do seu filho. A gente sentava, o horário estava marcado, claro que eu já estava ali utilizando alguma ferramenta de coaching na minha fala e ali programando com elas alguma ferramenta. E os primeiros encontros, elas marcavam o horário pela dificuldade de aprendizagem ou por uma dificuldade de relacionamento, de comportamento, enfim. E isso foi crescendo. E essas sessões, que na época eu não chamava de sessão, eu chamava de horário agendado, nesses horários agendados começaram elas a trazer as inquietações delas em relação a relacionamento, a conflitos, ao financeiro. Como eu já vinha com muito estudo nas ferramentas de coaching aplicando, eu realizava com elas e tudo dava certo. Em 2017, eu decidi que eu iria começar então a realizar este processo de coaching. Realizar esses atendimentos, marcando horário, e aí fui divulgando entre os pais mesmos, e ali surgiu os meus primeiros clientes, porque todos já estavam com a agenda quase lotada, porque todos queriam sentir essa experiência de começar um processo do começo ao fim. Se eles faziam alguma ferramenta e eles colocavam alguma das dicas que eu dava já no seu dia a dia e já dava certo, imagina fazer o processo inteiro. E foi maravilhoso, foi fantástico com todas essas mulheres, alguns deles também foram pais. Pude contribuir com essas mulheres para que elas pudessem se empoderar, a realizar o sonho delas, a ter uma vida de felicidade, cuidando de si para poder cuidar do outro. Em 2017, assim eu comecei e chegou na metade do ano eu disse, eu vou vender o colégio. Eu vou vender o colégio porque eu estou sentindo o chamado, o coach me chama e eu quero cair, né, nos braços do coaching, criar o meu coachitório, e assim aconteceu. Em 2017, eu vendi o colégio, comecei a atender as pessoas, me dedicando, fui buscando o meu nicho, né? Como eu já tinha as mães que eu sempre estava conversando, e alguns homens também se aproximaram para estar realizando, então, neste processo, foi aí que aconteceu este encontro com essas 100 mulheres que eu iniciei contando para vocês. Realizei este processo e aonde eu desenvolvi este programa, Mulheres em Movimento. Foi aí que surgiu. Foi aí que eu cheguei no Mulheres em Movimento. Estão percebendo agora? Primeiro movimento foi comigo, eu realizei todo este movimento, passei por todas essas etapas e agora olhando para trás, olhando para a minha história, eu até me emociono, eu entendo toda essa caminhada que teve até aqui. Esse é o meu chamado, de poder contribuir, de poder inspirar, de poder assim transformar a vida de mulheres, para que a gente consiga sim encontrar o nosso espaço, para que a gente possa, se não encontrar, fazer este espaço, desenvolver este momento, para que a gente possa ter equilíbrio, que a gente possa ter uma vida emocional, para que a gente possa ter uma vida financeira, uma vida de relacionamento, uma vida amorosa dos nossos sonhos, para que a gente não caia nas armadilhas de relacionamentos tóxicos, para que a gente não caia na armadilha do trabalho, de viver só trabalhando, e a gente não conseguir cuidar do nosso bem-estar, da nossa saúde física, emocional, da nossa saúde mental. Tudo isso iniciou lá na década de 70, quando eu cheguei neste planeta. Este caminho da educação, este caminho da aprendizagem fez com que eu me aproximasse, com que eu entendesse cada vez mais o universo feminino, porque estando junto com essas mães, eu consegui montar
ou Mulheres em Movimento, com tudo isso que nós precisamos, com tudo isso que você que está aí me ouvindo precisa, para você construir o seu empoderamento, para que você possa assim aumentar a sua autoestima, para que você possa estar neste lugar que eu já falei, neste lugar que é seu, neste lugar que você construiu até agora, partindo da sua história. Não precisa trocar de cidade, não precisa trocar muita coisa, só precisa ter a decisão. Ter a decisão e a troca de mentalidade. Este processo, Mulheres em Movimento, o eixo norteador dele é essa troca de mentalidade, essa troca de mindset. Resolver tudo, equilibrar tudo, para poder assim ter a decisão certa. Estar posicionado no momento, estar posicionada no momento, na hora, com a palavra necessária, a palavra certa, para você assim se engajar, para você assim construir a sua vida de seus sonhos. A sua vida de seus sonhos vai ser a vida dos sonhos dos seus filhos, vai ser a vida de sonho do seu companheiro, vai ser a vida de sonho dos seus familiares. Nós mulheres temos muito poder. Os orientais dizem que nós mulheres somos o sol. Cada mulher é o sol da sua família. Eu acredito firmemente nisso. Porque quando uma mulher se encolhe, quando uma mulher fica paradinha, realizando só o que alguém está mandando, essa família aqui não vai para frente. Tem alguma coisa faltando nessa engrenagem para que ela se descubra. Pois bem, eu encerro aqui a minha história, deixando esse chamado para vocês. Se você sentiu esse chamado, se você é mulher e quer realizar este processo de mudança, quer desenvolver o seu empoderamento, quer aumentar a sua autoestima, quer construir os seus sonhos, quer resgatar a sua vida de sonhos, então vem comigo. Me siga aí nas redes sociais, porque eu vou dividir com você muito material, muito conteúdo que possa sim estar inspirando você. E eu vou fechar este vídeo com uma frase que eu sempre repito: tudo é possível ser transformado. Um forte abraço e eu te vejo por aí.